Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas pedem também daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou amando, estou pedindo, só Deus sabendo que estou sentindo. Meu coração está vendo, mas o meu amor está subindo. Estou amando, estou pedindo, só Deus sabendo que estou sentindo. Meu coração está vendo, mas o meu amor está subindo. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Muitas vezes o povo já parado, muitas vezes parado, mas com gemidos nesse o Senhor escuta a nossa oração. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Todas as coisas cooperam daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabendo que estou sentindo. Coração está vendo, mas o meu amor está subindo. Estou amando, estou pedindo, só Deus sabendo que estou sentindo. Meu coração está vendo, mas o meu amor está subindo. Oh, glória a Deus, aleluia. Agradecemos por cada palavras do Senhor Jesus, glória a Deus. Irmã, quer irmã que é a oportunidade? Glória a Deus. Você vê a serva de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amor, paixão. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o louvor pátrio da arma cristã para glorificar o nome do Senhor. Amém. Paz de Cristo Jesus para os irmãos. Então, hoje nós vamos louvar quem sou eu. Glória a Deus. E nós somos pó diante do Senhor, mas Ele é Deus Santo. A mim mesmo fiz uma pergunta, a mim mesmo responder. Se eu fosse alguma coisa, eu não chegaria a ver.
mas tu és tudo, Senhor, tu és tudo, Senhor, para mim. Mas tu és tudo, Senhor, tu és tudo, Senhor, para mim. Tu formaste o pó da terra, e pra terra teve que voltar. A este mundo eu não trouxe nada, nem do mundo nada vou levar. Então quem sou eu, Senhor, quem sou eu? Nada sou diante de ti, mas tu és tudo, Senhor, tu és tudo, Senhor, para mim. Mas tu és tudo, Senhor, tu és tudo, Senhor, para mim. Estava morto no pecado e Jesus te ressuscitou, e por ele te amigo alegre, entoando este louvor. Então quem sou eu, Senhor, quem sou eu? Nada sou diante de ti, mas tu és tudo, Senhor, tu és tudo, Senhor, para mim. Mas tu és tudo, Senhor, tu és tudo, Senhor, para mim. Graças a Deus. Nós não somos nada, mas nós temos um Deus Santo e Poderoso que tem compaixão de nós e aqueles que estão nos pecados. O Senhor está dando oportunidade para se arrepender. Então nós vivemos um mundo tão difícil. E Santo e sábado o Senhor estava louvando aquele louvor. Muitas vezes a gente ora. É o próprio Espírito Santo que nos dá graça e força para a gente expressar a palavra. No mundo que estamos vivendo, igreja. E eu vejo as pessoas, para mim não está tudo bem. Porque o que a gente está vendo na terra não está tudo bem, igreja. Sabemos que a palavra do Senhor está se cumprindo. E o Senhor está dando oportunidade para as pessoas se arrependerem. E nós estamos no nosso país, ainda onde a palavra pode ser trazida, levada, mas nós estamos vendo aí as coisas acontecerem. Porque, igreja, nós, como servos e servas de Deus, precisamos estar orando, mesmo orando sem cessar, como o Senhor falou. Porque nós estamos vendo aí o estremecer do mundo, e a nossa nação também está correndo perigo. Então, nessa noite, vamos fazer uma oração pela nossa família, que o Senhor venha nos dar graça e força para permanecer. Porque sabemos que a palavra dele vai se cumprir. Não adianta, vai se cumprir o que o Senhor falou. Porém, nós precisamos de força, de graça para permanecer diante das coisas que estamos vendo diante dos nossos olhos e dos que vai vir ainda. Então vamos orar nessa noite pelas nações, orar pelo nosso Brasil, pela nação de Israel. Eu estava pensando esses dias, quando a nação de Israel, ela estava ali na ONU, e foi a hora, naquela época, onde o Netanyahu iria ali dar sua palavra, as nações se levantaram e deixaram o homem sozinho. Isso daí está na palavra do Senhor. Aqueles que desprezam, aquela nação despreza o próprio Deus. E hoje nós estamos vindo até para a nossa nação, porque quebraram aliança com Israel. Então, quem não lê a palavra do Senhor não sabe o que está acontecendo. É triste saber, mas o Senhor está dando oportunidade ainda para o nosso presidente fazer uma aliança. Para aquela aliança que ele quebrou, se ele tiver pelo menos humildade de reconhecer seu erro,
as pessoas estão com a venda nos olhos, não querem ver o que está acontecendo. Mas ainda tem uma igreja na terra, tem um exército de Deus. E a gente ora e chora pelas crianças, pelos aqueles que vão passar por situações difíceis, que não é fácil passar por uma guerra. Eu acho que o nosso Brasil nunca passou por isso. Mas está aí, né, acontecendo coisas diante dos nossos olhos. E a gente não sabe o que pode acontecer. Mas ainda tem um exército de Deus na terra. Glorioso Deus bendito, aqui estamos na tua presença, pedimos, Senhor, perdão da nossa falha, te agradecendo pelo teu grande amor, que ainda, meu Pai, nos dá a oportunidade, Senhor, de se arrepender. Meu Pai, dá a oportunidade dessas autoridades, para que eles voltem atrás, Senhor, que eles venham se arrepender dos seus atos, Pai, porque o homem peca, Senhor, o Senhor é santo. Se o homem se humilhar diante da tua presença, o Senhor perdoa. Oh, poderoso Santo de Israel, venha guardar a nossa nação brasileira, venha livrar, Senhor, dos laços, da cilada, dos planos caminhos, meu Pai. Oh, Pai amado, abençoa essas autoridades, faça com que elas venham voltar atrás, Senhor. Reconheça que errou, Pai amado, para buscar a tua presença. Pai querido, Pai amado, abençoa a tua igreja na terra, abençoa a tua igreja, meu Pai, guarda na terra, onde tiver uma mulher, um missionário, falando do teu nome, Senhor, que a tua presença esteja, que a alma seja alcançada, que a vida seja salva. É isso, meu Pai, que eu te peço e te agradeço. Venha guardar a tua igreja na terra, guarda os teus servos, guarda os teus filhos, guarda as crianças e os jovens, os anciãos, meu Pai, nos guarda, nos lava, santifica cada momento da nossa vida, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos receber o servo de Deus, o pastor Manuel, que vai trazer a palavra, né? Ensinamento. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, abençoa, meu Deus, aleluia, Jesus, meu servo, meu Pai, aleluia, pastor Manuel, meu Pai, venha trazer, Senhor, a tua palavra nesta noite, meu Deus, aleluia, meu Pai, nos vai mais, Senhor, mais uma vez, muito mais ainda, Senhor, aleluia, na pregação e ensinamento da tua palavra, Senhor, aleluia, Jesus. Prepara os nossos corações, meu Pai, para que nós possamos aprender mais do Senhor, meu Pai, da tua palavra. Em nome de Jesus, dê saúde para o teu servo, para a sua esposa, toda a sua família. Em nome de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos receber o servo de Deus com palavras. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, daqui a pouco iremos já a ministração da palavra de Deus, iremos orar, iremos continuar a palavra. Glória a Deus para nós, não é? A boa palavra de Deus. Eu me alegrei muito nesta noite, como sempre. Encontrei aqui a irmã Elizabeth. Não estava em culto. Foi uma das alunas mais desenvolvidas na época. Só tirava no carro, muito desenvolvida. E a gente alega com uma história longa que vem repetindo, não é? Há anos atrás, mencionado que a semente foi semeada e deu fruto. Deu fruto. É uma realidade isso. O grupo está preparado para louvar e te dar a oportunidade. Graças a Deus. O grupo pode já se preparar para louvar
o nome de Cristo. Aleluia. Graças a Ele, ao Senhor. Se da vida vagas preciosas, se concisamente ouviu das em vão, contas muitas vezes, diz de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Quantas vezes dizem quantas recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. 169. Aleluia. Vamos já. Louvar a Deus. Faz bem louvar. O louvor ele espera na nossa mente, no nosso intelecto. O louvor ele permanece para sempre. O louvor ele denota a revelação de Deus, a sua criatividade, a sua inteligência. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimenta a minha igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. O grupo Mulheres de Fé salva a igreja na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor, no caminho de ouro,
Se tem, está para configurar. Entende? Nós acabamos e as irmãs que estão lá atrás. Isso, os irmãos, mas você pode assim. Irmãs que estão lá atrás. Se até mais para frente. Nós já estamos sobre uma sequência de ensinamento sobre a vinda de Cristo em 3 etapas. A primeira é esta, ele está salvando. A segunda, ele virá buscar. E a terceira, ele virá com a igreja para reinar no reino. Então nós estamos fazendo esse trabalho de execução. Glória a Deus. Aí os irmãos se vão falar. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Vou pegar mais. Vem, mano. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Abençoa, meu Pai. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Grupo geral. De novo. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode falar o Senhor das famílias. Louvado seja Deus. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Existe um candeeiro muito lindo, de flores preciosas de valor, regado por rio cristalino, uma fonte que jamais se esgotou, uma fonte que levanta do alto, um mistério que jamais se revelou. O candeeiro é a igreja reunida, as flores são os servos do Senhor. Água viva que jorra do céu, uma fonte que transforma o água viva que jorra de Deus, enche-me, sacia-me. Aleluia. Jesus nesse jardim é o jardineiro, que rega todas as flores com amor. A água ela corre noite e dia, o candeeiro que o Senhor já preparou. A água está correndo não para. Se você é uma flor que é vicente, está ao jardineiro, ele está passando por aqui. Água viva que jorra do céu, uma fonte que transforma o meu ser.
Aleluia. Sabemos que o nosso Senhor Jesus é a água da vida, né? Louvado seja Deus. É Ele que nos sacia todos os dias, aleluia. Quando pensamos na manhã, Ele que sacia a nossa sede, louvado seja Deus. Água viva que jorra do céu, uma fonte que transborda no desejo. Água viva que jorra de Deus, enche-me, sacia-me. Enche-me, sacia-me. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Agradecemos. Fazer essa oração a Deus. Glória a Deus. E nós sabemos, já tivemos um comentário do contexto da oração. Tivemos um comentário de orar. Orar significa Falar com Deus. falar com Deus. Esta comunicação deve ser feita no Espírito Santo, não no formalismo. Tem pessoas que fazem uma determinado modo de orar 7 vezes em seguida, né? Isso é formalismo. Então a palavra é racional. Judas ensina experiência orando, orando no Espírito Santo, edificando a nós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Glória a Deus. Orar é falar com Deus no sentido racional, no sentido que o Espírito de Deus traz. Orar. Mas oração é diferente. É você entrar em Ação. Você terminou de orar, pode ser que vai ao trabalho, vamos fazer, mas já fica com aquele momento reservado para examinar a palavra. Esse é o resultado de oração. A pessoa pede e agora quer recebê-lo a orar. Quem está compreendendo? Glória a Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada só é revelada quando estamos em oração. Primeiro orar, pedir sabedoria e depois examinar. Pode ver que tem muitos crentes que a gente observa isso. Ele ora, é uma pessoa de oração, pessoas dedicadas que oram. Pessoa que ora. Mas na parte da conclusão da oração, não completa. Não sei se vocês estão compreendendo que é segundo a palavra. Segundo a palavra de Deus. É no sentido mais original da palavra que ele nos explica isso. Pode avaliar que uma pequena pergunta para as pessoas que oram, às vezes elas se embaraçam. Um exemplo. Eu vejo a gente que ora, mas precisamos dominar a palavra. Precisamos? Um exemplo. Quem veio primeiro? Foi a lei ou a graça? A lei. É uma pergunta bíblica. A lei, a graça é agora. A graça vem primeiro. Essa pergunta bíblica. A Bíblia
diz que a lei veio primeiro a graça, a Bíblia. Compreenderam que quando fala do cumprimento da oração, quem chegou à conclusão? Segundo a Bíblia, que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz que veio primeiro, se foi a lei ou a graça? A graça. Então, faz falta o subjetivo de orar. Orar é o objetivo, mas a oração é o subjetivo. Nós vamos orar depois no tema na sequência sobre a vida de Cristo, mas logo a oração, vamos chegar à conclusão. Biblicamente falando, tem que haver primeiro foi a bênção e foi a graça. Senhor nosso Deus, que o nosso entendimento, Senhor, seja sempre, meu Deus, cada momento a mais. Agora, Deus, Senhor, na virtude divina, Senhor, da tua palavra santa e poderosa, Deus, em Cristo Jesus, que manda que cada um seja bem beneficiado, assim seja. Amém. Alguém, por favor, Moisés, ou eu mesmo, respondo ao irmão. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 17. A epístola aos Gálatas, e a resposta que foi fora feita. Aos Gálatas, capítulo 3, versículo 17. É a resposta que fora feita sobre a lei e a graça. Ela está na Bíblia do Antigo e Novo Testamento. E ela está com muita frequência. A explicação sobre a lei e a graça, ela está frequentemente nas Escrituras do Antigo e Novo Testamento, com muita riqueza, muitas informações. Encontraram? Pode ler. Digo isso porque, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida, de forma a abolir a promessa. Mas essa pergunta, quem veio primeiro, foi a lei ou a graça que a gente está falando? Você não sabia que Deus não nos convidou para colocar jugo pesado, não? A lei trouxe até pena de morte, a pedido do povo. Então, toda a missão que Deus faz para conosco é uma missão de paz, de tal maneira que você possa suportar melhor. E a lei? Vocês acham que vocês todos sabem, a lei veio para repreender a ignorância do povo. A lei veio quantos anos depois da promessa? Quantos anos? 400. A promessa foi feita a quem? Abraão. Abraão. E na época que Deus fez a promessa a Abraão, existia Moisés? Não. Moisés. A promessa foi feita a quem? Abraão. E se olhar na Bíblia Sagrada, Moisés é mais novo que Abraão, mais de 400 anos. E a lei foi entregue a quem? Abraão. A Moisés. A Moisés. Porque hoje misturar a lei com a graça é um perigo de adultério espiritual e ministerial, que uma coisa é grave. É gravíssimo. Paulo chega a ensinar aos romanos, quando ele refere ao casamento, quando os dois vivem, se um casar, está em adultério, ele diz assim, olha, assim, versículo 4, capítulo 7 da Epístola aos Romanos, ele diz assim, assim também é vós em Cristo. Que vós agora sou dono de outro marido, a saber Cristo. E estáis mortos pela lei, porque o marido que dominava a lei faleceu. E o marido que promove a graça está vivo. É Cristo, o Senhor da glória. Para nos cada momento ele se liberta na palavra.
Estão compreendendo? Porque quando não compreende, a pessoa fica mal informada. Nessa dúvida é bom. Nem sabe o que ela possui. O tema dessa noite não é esse. O tema é na sequência sobre a vida de Cristo em quantas etapas, quantas vezes, quantas. Para a pessoa não ficar aleatoriamente para chegar agora. Deus, aprenda bem. Deus Ele é Deus, Deus é nosso Deus. Ele é planejador. Estão compreendendo? Organizador. Estão compreendendo? Controlador e liderador. Ele não é assim, cara. Não, a palavra dele tem organização. Aleluia. Estão compreendendo? Quando o pregador ele quer conhecer várias partes da Bíblia, que às vezes você não sabe aonde Deus vai te levar, mas aonde Deus levar na mensagem, você tem que ter já aquele conhecimento mais fundamental da palavra. Então, analise bem o trabalho de Deus. Ele é o quê? Planejador. Qual a interpretação correta do livro de Gênesis? Quando tudo foi planejado, depois foi o quê? Organizado. Depois de organizado, o quê? Mantido em controle. Nessa manutenção do controle, ele lidera. Por isso, nós estamos comentando sobre Deus, o controle de Deus, a organização de Deus. E nós vamos analisar. Analise bem. A vida de Cristo está próxima ou não? Mas qual é o maior sinal? É uma pergunta que toda a igreja deve responder, porque sabe que doutrina, ela não se atua como um uso, um costume, uma cultura, que cada um às vezes tem o seu direito de usar a sua cultura, tem também o seu costume. Tem pessoas que têm costume de tomar chá, outros têm costume de tomar café, outros costumam tomar café com leite. Costumes. Agora a doutrina não. A doutrina ela tem um padrão de doutrina. Por isso que a vida de Cristo ela está revelada na Bíblia referente à doutrina organizada e controlada. Planejada, organizada, controlada e liderada. Por isso que segundo a Bíblia surgiu esta pergunta: qual o maior sinal que revela a volta de Cristo? É construção desse. É bom que os irmãos defendam, porque quem não sabia, aprende. Quando a pessoa é humilde, ela tem capacitação para recobrar suas falhas, suas humildades, assim por diante. Outra pergunta, hoje relacionada à Igreja da Graça, que título é dado os domésticos da fé? A igreja é a mente de Cristo. Estão compreendendo? Amigo e inimigo? É bom que respondamos, porque é a doutrina, irmãos, que inspira a igreja. Sempre foi assim, você já leram. Várias vezes Jesus Cristo ia pregar e ele pregava sentado. Já leram? Não? É bom ler. Aí João 8, 2, 1, 2, Mateus capítulo 3, vários lugares. Ensina, nos mostra Jesus pregando sentado.
Por quê? Ele é teórico e prático. Quem não se senta para aprender, não poderá levantar para ensinar. Para não ensinar heresia. Então ele sentava e dizia: as palavras não são minhas, mas do Pai que me enviou. Recebendo do Pai e transmitindo. Como exemplo prático, sentado, expressando a presença e a orientação do Pai. E depois ele disse, depois que ressuscitou, ele disse: ide e ensinai, o que mais? E discipulai. Ensinar você a expressar e preparar. Agora, discipular é fazer a avaliação como está o desenvolvimento de quem está ouvindo. É acompanhar, fazer acompanhamento consecutivamente. Sempre foi assim. Quando Elias estava para ser arrebatado, existia 3 grupos de profetas que todos tinham a ver com a relação do arrebatamento de Elias, porque eles eram professores autênticos de seminário bíblico. Elias, Eliseu, o profeta Samuel. Depois, quando surgiu a ocorrência do arrebatamento de Elias, todos sabiam. Quem sabe disso? Está em 2 Reis, capítulo 2. Todos os grupos de alunos estavam em grupo de alunos em Betel, nas margens do Jordão e em Jericó. E na visitação do profeta Elias veio juntamente com o profeta Eliseu. Todos os profetas sabiam que Elias seria arrebatado. Por causa do quê? Só de orar? Não, mas de examinar a palavra. Que era mais dificultoso do que hoje. Compreenderam? Por isso que eu estou fazendo a pergunta. Para os que examinam a palavra, qual é o maior sinal sobre a volta de Cristo? Que vamos analisar isso aqui no capítulo 11 do Apocalipse. Depois eu irei dar esse esboço, desse tema, para todos os membros que quiserem, tá bom? Esse esboço depois, não vou dar agora, porque vamos analisar na introdução, mas quem quiser esse esboço para todos, leve para casa, examine. O irmão falou para pregar 3 ou 4 sábados, isso é quarta-feira, melhor dizer. Hoje é a terceira, talvez irei na outra. Mas não leve o esboço para casa sobre a vida de Cristo Jesus. Tem muitos versículos importantes que condiz uns com os outros que nós ficamos informados. É o que o Senhor ensina. Quer ser santo, pratique. Quer ser sábio, leia. Estão compreendendo? A palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 11. Verso 1 a 3. Glorificado é o nome do Senhor agora. Glória a Deus, aleluia. Vamos analisando a palavra de Deus. Apocalipse. Apocalipse significa o que mesmo? Revelação de quem? De Deus. Quem entregou a quem? O anjo. Entregou primeiro a Jesus, irmãos. Se o pregador pregar errado, a pessoa às vezes bate palma, eu já vi. Já tive várias oportunidades de ver o pregador pregando errado e a igreja bate palma. Jesus falou que orar para ver a nossa vida. Não acontece no inverno nem no sábado na igreja. Só que não tem isso na Bíblia. Não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia essas frases que
Jesus dizendo, orai para que a vossa vida dele aconteça no inverno e no sábado. Tem isso na Bíblia? Em fuga. Vocês já ouviram pregar? Nunca ouviram alguém falar que Jesus mandou orar para que a vida dele não aconteça no inverno e no sábado? Já ouviram pregar isso não? Já. E tem essas frases na Bíblia? Não tem. Compreenderam que não tem? Como o irmão está preparado para ler Apocalipse 11, mas se você ler esse versículo, essa frase em Mateus 24, 20, ali Jesus está dizendo assim, orai para que a vossa fuga, lá está assim, não aconteça no inverno nem no sábado. A palavra inspirada e também ela tem mais no português, ele estava falando, orai para que a invasão do Império Romano sobre Israel, que já estava predido por Cristo, não acontecesse no inverno nem no sábado, é outra coisa. Fuga é fugir, fuga não é vinda. E mesmo na própria ordem cronológica do capítulo 24 de Mateus, de maneira nenhuma fala sobre arrebatamento. Então, tire a mente do avesso e coloque na posição de leve. Aí muitos, compreendeu, irmão? Tem na Bíblia? É fuga. Tem? A Bíblia diz que na presença dele é até tristeza, salvo de alegria. Mas tem isso na Bíblia? Tem? Não. Não, em João capítulo 21, 22, Jesus está falando sobre, Deus está falando isso. Com Jó, acerca de Deus, Jó e o Leviatã. Aí Deus disse, na minha presença, a presença dele é uma palavra metafórica, que é um monstro marinho, e ele agita as águas, dá esse movimento quando ele está fazendo o movimento. Então é bem diferente, são três pessoas, estão três sentindo no singular. Já viram lá? Só ele. E o perigo é que Jesus disse que as roupas ficaram de fora. Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 11, versículo 3. O contrário. Diz a palavra do Senhor nosso Deus. Dá para os irmãos não ler a posição? Pode ler. Apocalipse 11, versículo 3. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse, levanta-te e mede no templo de Deus, voltar os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, não por nessas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Isso. Cada 3. E darei poder a minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Hein? Isso. E o 4 diz o Coríntios 4. Estas são as duas. E o que mais? Dois cabeçalhos que estão diante de Deus da terra. Pode ser. Presta atenção. A palavra aqui é organizar. Então a palavra é planejar. É organizar. Os irmãos sabem que o templo construído em Jerusalém, é o centro das comunicações de Deus. Foi lá em Bagdá que Adão habitou. Foi em Bagdá que eles
Jerusalém que Adão pecou. Foi em Jerusalém que se deu a primeira Cristo, ou seja, a primeiro derramamento de sangue, sim ou não? Quem foi o primeiro derramamento de sangue que se deu lá em Jerusalém? Lá no Éden? Hã? Irmão, não, Jesus, ninguém substitui isso. Nessa introdução é o seguinte: quando estou falando sobre planejamento de filhos, quando o casal pecou, o pecado foi tão grave que Deus não poderia literalmente ungir com azeite e impor as mãos para recobrar a vida. O único meio que foi traçado quando houve o primeiro pecado, a providência foi aquela. Deus chama o casal, tem Gênesis 3, versículo 21, o texto. Mas o contexto vem para o Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, parte dele. Deus chama o casal a prestar atenção, ter colocado acima de Cristo e outros mais, não funciona. Então Deus chama o casal que estava vestido parcialmente, decora animais, tipo de Cristo, você já leu? Porque a Bíblia, a nossa vida, ela é mantida sobre fé se mistura e o conhecimento de Deus. Um dos dois sacrifícios que Deus mais se agrada, misericórdia, pela fé e também o conhecimento. Aí veja bem, Deus chama Adão e Eva, e agora Cordeiro, filho de Cristo, já leu? Está citando, veja bem. E agora aqueles cordeiros, passa o sangue sobre quem? Adão e Eva. O casal, e eles voltam à reconciliação, um perda de galardão, você perdeu o direito de governar o mundo com facilidade e os animais, enfim, mas recobrou a vida novamente da salvação, mas pelo preço do quê? O sangue do O sangue. Abel, por sua vez, recebeu a escola dos pais. Dá a entender-nos pela ação que Eva foi mais dedicada, no sentido que, segundo a história dos personagens, Adão foi converter mesmo ao ministério do neto, chamado Enos. Mas já tinha a remissão já feita antes pelo Senhor Cristo. Aí Abel entrou na escola da redenção. Quem sabe o que é a escola da redenção? A presença indispensável do sangue de Cristo e a maneira como Deus recebe nosso sacrifício. Nossas orações e assim por diante. Então Abel foi refletivo. Abel foi pastor de ovelhas. Por quê? Tudo tem um porquê, sim, por que não? Ele pensou em erguer o altar para o Deus do futuro. E ele já teve aquela reflexão dizendo: eu já sei, já que meus pais foram redimidos com sangue, eu serei pastor de. Porque no momento que eu irei à prece do altar, eu terei o cordeiro do sacrifício, e lá está a marca do sangue, e Deus receberá o meu sacrifício. O segundo derramamento de sangue foi quando Abel degolou animais, tipo de Cristo, e colocou as gorduras dos seus primogênitos no altar. E o terceiro derramamento de sangue foi quando Caim assassinou Abel. Precisamos aprender ou não? Porque nós vemos que o aprendizado
é o melhor, não vou falar nem remédio, porque remédio ele acerta umas coisas, acerta outras. Mas é o melhor medicamento para a mente, é a fé vivificada em Cristo no conhecimento da palavra. A pessoa que estuda a palavra, nunca ela se caduca. Na história do personagem, Paulo morreu praticamente com mais de 100 anos, mais nítido. João com 94 anos, a 96, se tornou um autêntico escritor do Apocalipse, em Êxodo 15 ainda aprisionado. Analise bem. Mas o tempo que eu estou dando esse exemplo de pessoas que falam que Deus falou, que Deus não falou, e a igreja bate palmas. Falar que Deus não falou é pecado. Pecado só vem do lado do inimigo. Aqui onde o irmão leu, nós lemos, João recebeu uma medida hebraica, uma vara, fosse uma fita média, na linguagem de hoje, e disse: meça o tempo, e deixa o ato que está fora do tempo e não o meça. Porque foram dadas missões e pisarão a cidade santa por quantos anos? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Isso. Que é uma profecia futura que ainda não aconteceu. E aí, no momento que estiver aquele conflito, ou o projeto do conflito, Deus, ele, aqui pelo menos, mandará quantas testemunhas? 2. Mas para que essas testemunhas venham, é necessário que esse templo, que é o terceiro templo, esteja reconstruído. Por isso que fora feita a pergunta: qual o que a Bíblia revela o maior sinal do arrependimento da igreja? Qual? Reconstrução do templo. A reconstrução de qual templo? Mas o primeiro, segundo, terceiro? Você não se lembra que como horário é corrido? Que no capítulo 1 do livro do profeta Ageu, capítulo 2, e ligando aos profetas todas as épocas, mais ou menos quando 490, faltavam 490 anos para o nascimento de Cristo, Deus revelou a Daniel e chegou aos ouvidos de outros profetas, a mente. Só que quando Deus revelou a Daniel que Jesus nasceria durante as 70 semanas, que corresponde a 490 anos, para quem não sabe, o segundo templo estava Destruído. Cadê a resposta? Analise bem. O segundo templo estava. É só ler no capítulo 1 do profeta Daniel, você sabe que o primeiro templo. Primeiro, hein? Não segundo. O primeiro templo foi destruído pelo rei Nabucodonosor. Mas o templo é a história central, geográfica e espiritual de Israel e profética. Não se pode fugir dessa visão que é como a gente vai pedindo. É fugir de violar os regulares do tratamento, do trabalhar de Deus, a ética de Deus. E no momento que todos receberam a revelação que Jesus Cristo nasceria, qual foi a providência que todos tomaram? Esdras, Neemias, mulheres, adolescentes, todos mais citando, porque foi mais tempo. Todos Neemias reivindicando os muros, a cidade deveria precisar ser reivindicada, mas o templo precisaria ser reconstruído antes do que Jesus nasceu. Então é preciso nós continuarmos instruindo a quem tem interesses externos. Organização. E a honra de Deus é tão grande que essa organização
Por isso que tem que prestar atenção, porque aquela organização do templo, no capítulo 1 do livro do profeta Ageu, já nos projetos, na sequência da construção, Deus envolveu um governador, um sumo sacerdote e também todo o coração do povo estavam interessados a trabalhar, a cooperar na reconstrução do templo, segundo o templo, por qual motivo? Parece, irmão, que a religiosidade está tomando conta da razão bíblica. Isso não é não. Porque a religiosidade, lembra da igreja de Laodiceia? Quem sabe o que significa a palavra Laodiceia? Laodiceia significa julgamento do povo. Cada um dá uma opinião certa e está certo. Outro dá uma opinião errada e está certo. O certo estava certo, o errado estava certo, tudo misturado. Então, agora eles estão relacionados para que as nossas mentes sejam bem identificadas com a mente de Cristo. Por quê? Porque a vida de Cristo estava próxima e ele precisaria fazer o quê? Nascer. Inaugurar. O primeiro templo foi construído por Salomão. Feito a planta por Davi, mas foi construído por Salomão. E quando terminou a construção do templo, quem inaugurou o templo? O próprio Deus, em demonstração transitória. E tendo acabado Salomão de construir o templo, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1, orou Salomão agradecendo a Deus pelo trabalho, aí Deus respondeu com fumaça. Toda a glória de Deus encheu todo o templo em forma de fumaça. Galera? 2 Crônicas 7, e ninguém poderia entrar no templo por causa que a glória relativa na oração. Sim ou não? Mas era transitória. Porque aquele sinal, aquela manifestação, não trouxe benefício para o ser humano, porque foi uma demonstração da primeira inauguração do templo. E veio aquela fumaça que desaparecendo, e depois ficou na mão. Só que quando Ageu e os outros profetas tiveram a visão do nascimento de Cristo, qual foi a visão central? Diretamente na reconstrução do... Quem inauguraria aquele templo? Hoje se prega erroneamente. A glória da segunda casa será melhor do que maior do que a da primeira. Será não. Ela foi. Já passou. Aí, quando o templo estava construído, reconstruído, 40 anos antes do nascimento de Cristo, foi reconstruído o templo por um estrangeiro, mas foi reconstruído. E no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, principalmente o versículo 12, ou 21 em diante, diz a palavra, que Jesus Cristo entrou aonde? Templo. Entrou em Jerusalém. Mas ele foi diretamente para onde, irmãos? Então a glória do segundo templo foi maior Que a primeira. Por quê? É preciso que tenhamos Cristo despertado em nossas mentes de maneira plena, porque o tempo é oportuno. E no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, versículo 12, diz a palavra: e Jesus entrou-se no templo de Deus, expulsou os cambiadores, desmisturou a moeda romana com o Silvio Santo, tirou a proclamação do templo, espalhou os que vendiam pombos. Aí você já conhece, não vou detalhar tanto.
Agora, quando Jesus continuou lá, quando depois que ele purificou o templo, qual foi a atitude de Jesus no templo? Ensinar. Tirar as pessoas que eram discriminadas pela intelectualidade judaica e colocar em pleno estado de aperfeiçoamento, libertação. Curou enfermos, paralíticos, libertou pobres, salvou pessoas que estavam enfermas. Quando ele disse: olha, o monte de honrado, fique no meio, ninguém convidado estava no campo, e o homem foi curado. Então ele operou as maravilhas aonde? E quando ele sucedeu aquele cumprimento das profecias, cumpriu qual texto da Bíblia? Lê para nós, irmão, Ageu 2,9. Ageu 2,7. Capítulo 2, verso 7. 7, 8 e 9. Livro de Ageu está logo depois de Zacarias. Passou Zacarias de encontrar Ageu. Louvado é o nome do Senhor na glória. Para termos, irmãos, uma nação central sobre Cristo. Porque hoje é tanto Cristo parcial que ele não sabe. Cristo é apenas um a mais. Isso é perigoso estar nesse hoje. O livro do profeta Ageu, capítulo 2. Vamos analisando o versículo 6. Ageu 2, 6, 7, 8, 6, 7, e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória mesmo. É glória mesmo. O profeta estava falando sobre o que mesmo? Porque nós estamos numa reunião de ensinamento. E é para todos, no sentido profético, ter a mesma visão. Aí o profeta estava referindo ao grosso das nações, mas também viria quem? O desejado das nações, Cristo. Capítulo 21 do Evangelho de Mateus, não vamos ler, mas não vou expressar para ganhar mais tempo. Jesus entrou no templo, e como já foi dito, e quando ele fez aquele trabalho de purificação do templo, cumpriu esse capítulo 2 de qual livro? E Ageu. Qual livro? Ageu. Estão cumprindo, vamos saber? Porque se você pregar, agora essa segunda casa será maior que a da primeira, você está alterando o texto. Fugindo do assunto etimológico e histórico da palavra profética. Igual já ouvi muitas pessoas pregaram até em congresso, título assim por diante. Ela não será, porque já passou. A glória da segunda casa foi maior Que a primeira. Por quê? Já passou. Porque quem inaugurou o templo em Jerusalém foi Jesus. Mas não inaugurou somente verbalmente, houve sinais, maravilhas, milagres, acessibilidade a todas as pessoas, estava a glória do Senhor. Deus, eu estou perguntando uma vez e outra, porque não fica até para alguém enjoativo. Quem compreendeu, quem compreendeu. Mas é importante porque Jesus Cristo disse: quando alguém ouve a palavra e não compreende, Satanás colocou o pensamento na mente. O subconsciente, a mensagem subliminar, empenha a
prejudicar o nosso psicológico. É esta estratégia que o inimigo usou lá no Éden. Por isso que até o nosso modo de expressar tem que ser bem condizente com a palavra para que não fira o psicológico de alguém, a menos que ele entenda a palavra contrária. Então, estamos caminhando na profecia. Primeira construção por aquele por quem Deus inaugurou? Isso. Segundo, aí na quadra histórica, segundo templo foi reconstruído por Herodes. E já antes da Jerusalém, há cerca de 40 anos, antes do nascimento de Cristo, o Império Romano, fazer esse parênteses aqui, o Império Romano, os iranianos, que esperavam Jesus nascer para matar. O qual houve a matança das crianças. E ele, como dominador, construiu o templo naquela época. Mas na profecia bíblica, quem profetizou que o templo seria reconstruído e a glória seria maior? Todos os profetas, um crente não persegue outro. Deus não usa um crente para oprimir outro. Pode ver que Paulo desce depoimento assim, ó. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Para qual finalidade? Tem o subjetivo. Mas Efésios 5:18. Mas enchei-vos do para quê? Compreender que nós precisamos, lá o subjetivo da palavra está dizendo assim: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Comentário. Esse comentário é o testemunho que a pessoa é temente a Deus, as duas ou mais. Estão compreendendo? É um padrão de comentário.